Paz do Senhor para todos. Estamos hoje na nossa 24ª aula. Hoje nós vamos falar sobre iniciando, né? Na verdade, fizemos uma pequena leitura na última aula. Vamos falar sobre educação cristã. Senhor Deus, obrigado por estar na tua presença, Senhor, este domingo. Domingo abençoado, um domingo chuvoso, aqui neste auditório, juntamente com o teu povo, Senhor, para aprendermos, para nós sermos edificados no ensino, na palavra, que o teu Espírito Santo nos dê graça, sabedoria, ó Pai amado, para que todos venham viver e praticar. Te agradecemos em nome de Jesus. Muito bem, nós vamos falar sobre educação cristã e, dando continuação na página 138, diz que aprender é para a vida toda. Quantos concordam? Por isso que um grande legado que alguém pode deixar é a educação, é o ensino, é a instrução. Tudo que nós fazemos, temos que lembrar, nós devemos ensinar, mas ensinar corretamente. Quando uma pessoa não ensina, por exemplo, seus filhos, Deus vai cobrar duramente um dia. Porque filhos são herança de quem? Herança de quem? Dele. Entendeu? Então, quando não se ensina na igreja, também vai ser cobrado. E a quem muito for dado, muito será cobrado. Eu fico feliz quem tem muito filho, porque vai ser muito cobrado, né? A instrução, o ensino, a exortação, o caminho que deve andar, a maneira que tem que se comportar, isso é legado. Roupa envelhece e acaba. Casa vende e acaba. Carro fica velho. Propriedades eles vendem, acaba tudo. Agora o ensino fica, não tem como tirar. É igual a fé. A fé pode matar, perseguir, torturar o cristão, mas ele não perde a fé, não dá para roubar a fé. Então o que nós vamos passar aqui são maneiras corretas de ensinar. A educação não acontece só na escola, como eu falei. Ela acontece desde o nosso nascimento e se estende até o fim das nossas vidas. Desde bebês, começamos a aprender que o choro nos traz alimento, o aconchego, o colo materno. Muitas pessoas não percebem a importância dessa educação no dia a dia, mas é através dela que adquirimos os conceitos éticos e morais que serão desenvolvidos por nós em outras fases da vida. Quando nos propomos ensinar algo a alguém, precisamos, antes de mais nada, procurar saber como acontece a aprendizagem, quais são as etapas que devem ser vencidas, para que o que temos para ensinar seja realmente aprendido. Então, nunca esqueçam que aquilo que eu passo, aquilo que eu ensino na área ética e moral é o que vai trazer de instrução para as pessoas. Por isso que os pais têm uma grande responsabilidade de ensinar seus filhos. A igreja, ela só é uma continuação, nada mais. Mas é no lar que vem os princípios. Quando os pais deixa para ver como é que fica, Deus pode cobrar duramente. Não, a vida vai ensinar. Está errado também, né? Nós temos que ter essa responsabilidade e não se preocupar a igreja de perder pessoas, de perder membros, através do ensino, da exortação, de falar, você está errado. Não é dessa maneira, é assim que é o caminho. A instrução é essa, o caminho é esse. Tudo dentro, primeiro, do exemplo. Você tem que ser um exemplo, através do seu bom testemunho também, para que você seja reconhecido como alguém que vive aquilo que ensina. O processo ensino-aprendizagem pode ser dividido em 3 importantes partes: planejamento, apresentação e avaliação. Estas 3 fases do processo se relacionam e se entrosam. Cada uma delas tem o seu momento de acontecer e todas são indispensáveis para que a aprendizagem ocorra. Isto é, para que haja mudança de comportamento. Então, todo ensino, ele é para mudar o quê? Comportamentos. Por isso que, por exemplo, em casa, tem casa que o lar, os filhos têm um comportamento. Numa outra família tem outro comportamento. Numa igreja os membros têm um comportamento. Na outra igreja os membros têm outro tipo de comportamento. Tudo vem através de quê? Do ensino. Já que ensinamos
esperando sempre que através das nossas aulas os alunos de alguma forma possam se tornar diferentes e melhores do que eram antes do nosso trabalho. Então todo ensino é para que as pessoas sejam o quê? Melhores. Agora, na página 139 diz que primeiro tem que ter um planejamento. O que é isso? Antes de começar o nosso planejamento, primeiro devemos orar pedindo a Deus orientação e inspiração para ensinar. O professor crente, mesmo que esteja ensinando na igreja, mais do que qualquer outro, precisa da orientação de Deus para o seu trabalho. Isto é, por exemplo, hoje eu vou estar, quando terminar aqui, dando aula na Esladifan, Escola de Líderes. Eu preparei todo o material muito antes, orei pedindo a Deus direção, orei pedindo a Deus sabedoria, montamos uma apostila, organizamos uma apostila, fizemos uma revisão das passagens bíblicas para que possa trazer o quê? O ensino adequado. Então foi feito um planejamento. Sempre que você vai ensinar, sempre que você vai pregar, porque a pregação é o ensino, você tem que pedir orientação a Deus. Você não tem que ficar pesquisando pregações. Você pode até ouvir pregações para aprender também, mas você tem que ter inspiração, revelação de Deus, que é o maior professor de todos os tempos, maior mestre é o Espírito Santo na nossa vida. Em segundo lugar, devemos traçar objetivos que queremos atingir com as nossas aulas. Por exemplo, a Esladifan que nós estamos fazendo, já estamos na 24ª aula. Qual o objetivo? Formar obreiros, obreiras e líderes que venham dar bons testemunhos, que venham dar seguimento, prosseguimento ao legado que nós estamos deixando. Um dia eu não vou mais dar aula, alguém vai ter que dar aula no meu lugar. Um dia você também não vai mais dar aula, alguém vai ter que dar aula no seu lugar. Um dia alguém vai ser o professor na igreja da Esladifan e Esladifan. Então, para isso, quem vive o hoje tem que preparar o futuro, o amanhã. Por que muitas pessoas não têm substitutos? Porque não preparam. Porque muitos pais não têm um futuro brilhante para os filhos, porque deixa a vida levar. E eles não conseguem ter um futuro. E alguns, quando crescem, falam, minha mãe, meu pai, eles não se preocupavam com o meu ensino não, sabe? Minha mãe era assim, meu pai era assim. Aí você vai ver, dentro dele existe talvez até uma revolta, porque os pais não agiram corretamente, não deram um choque de 440 volts para o bem e o crescimento daqueles filhos e talvez um dia ser o professor no lugar do pastor Josias. Talvez ser a líder das irmãs no futuro, ou uma missionária, ou uma obreira. Mas cabe fazer justamente isso aqui. Qual o objetivo de ter filhos? Qual o objetivo da igreja? Qual o objetivo do professor? Qual o objetivo do ensino? Você que, por exemplo, está fazendo faculdade na área educacional, qual o seu objetivo? Então tem que sempre lembrar disso. Aí diz aqui, se soubermos antes de começar a aula o que desejamos que o aluno saiba ao final, fica muito mais fácil o nosso trabalho. Dependendo da idade dos alunos, eles também podem... Aliás, eu pulei aqui pra caramba, né? Lá em cima. Nossa intenção, o nosso objetivo principal é que no final do estudo, nosso aluno saiba mais do que sabia antes e entenda coisa que não entendia, aprecie algo que não dava importância e saiba fazer algo que não sabia fazer. Então esse é o planejamento. A pessoa sair da sala, eu aprendi. Ok? A pessoa na família, eu aprendi. Objetivos, né? Claramente que desejamos atingir com aquela aula. Ao final da aula, o aluno deverá capaz de se demonstrar que entendeu sobre o assunto. Toda aula, quando o aluno não sabe, você tem que abrir espaço para ele levantar a mão e também perguntar. Se você não souber responder na hora, você não tem que dar uma resposta errada ou indevida, achando que você é o sabe-tudo. Não, você fala, olha, eu vou anotar aqui e depois eu te respondo. Eu vou deixar aqui e depois eu respondo. Manda uma mensagem para mim, que agora é celular, né? E eu vou pesquisar e mandar para você. Eu faço muito isso. Algumas pessoas fazem perguntas, por exemplo, na terça-feira nós tivemos lá um irmão pregando e ele
pediu um auxílio, a passagem sobre 2 gadarenos. Alguém pensou que eu havia esquecido. Claro que não. Quando foi na quinta-feira, se eu não me engano, eu mandei para ele todo o texto daquilo que ele me pediu na terça-feira. Então você tem que lembrar como que você ensina, mas ensinar corretamente. Como eu acabei de ler, vamos repetir, devemos sempre desejar atingir os objetivos que sejam importantes para a vida do aluno. Se soubermos antes de começar a aula o que desejamos que o aluno saiba ao final, fica muito mais fácil o nosso trabalho. Dependendo da idade dos alunos, eles também podem tomar conhecimento desses objetivos. Agora vamos ver como é que se prepara tudo isso. A apresentação, a aula. Você vai trazer um ensino, uma aula, seja o que for. A apresentação da aula é composta pelo menos de 3 partes. Primeiro, motivação. Para começar a aula, o bom professor deve apresentar algo que desperte o interesse do aluno para o que vai ser ensinado. É o momento de ganhar a atenção do aluno. Isso pode ser conseguido através de uma pequena história relacionada ao assunto, com uma gravura relacionada ao tema, com a leitura de um texto, com um cântico que tem a ver com o que vai ser ensinado. Então, quando você quer despertar desejos numa classe, num aluno, até nos seus filhos, você tem que despertar o desejo para ele querer estar sentado ali. Por exemplo, qual o motivo de você estar sentado aqui? Qual o seu desejo? O que te incentivou a estar sentado aqui? Sair numa tempestade dessa de manhã cedo. Se você não vem com o coração aberto, você só está simplesmente preenchendo os requisitos da igreja para quem é obreiro e nada mais. Agora, se você vem com objetivo, você cresce, você é fortalecido, você se alimenta, você acorda falando, nossa, vou aprender hoje, vou crescer hoje, vou aprender com o pastor da igreja. Você tem que ter esse incentivo ao acordar, não como se fosse algo forçado. Você pode vir até forçado, igual quando uma criança fala, não quero ir para a escola hoje, mas você vai. Ele vai se arrastando, mas vai. Agora, o perfeito aprendizado é quando eu tenho prazer. Tenho prazer de ler uma Bíblia, tenho prazer de ler livros, tenho prazer de pesquisar assuntos, tenho prazer de despertar sentimentos e desejos da minha família, de querer estar numa escola bíblica dominical, de querer estar numa classe de crianças, de querer ser instruído por alguém. Agora, que tipo de incentivo eu dou? Não é? O que faz o meu filho querer acordar na chuva e vir para a igreja? Qual o motivo daquele adolescente que poderia acordar 5 para as 9 e chegar 9h10 na igreja, na escola dominical? Então nós temos que entender justamente isso aqui, que tipo de apresentação estou fazendo. Então quando você vai para uma sala de aula, você tem que olhar a classe e trazer, né? Você pode iniciar a aula com uma pergunta, né? E ouvir. O que vocês acham? Sabia que tem professores que ele não começa ensinando, ele começa perguntando e vendo o conhecimento dos alunos. Talvez vai ter aluno que saiba muita coisa. Exemplo, o que vocês acham da escravidão? Aí alguém vai levantar a mão. Agora, qual o objetivo? O que aconteceu? Pronto, aí começa um debate na sala, você teve aí 40 minutos de aula entre eles mesmos. Os próprios alunos conversaram entre si. Tem também professores que ensinam cantando, igual a passagem dos livros da Bíblia. Vocês conhecem o hino dos livros da Bíblia? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes e Jute, tudo cantando. Então tem professores que ensinam matemática cantando. Você tem que criar estratégias para que o aluno ele se sinta bem dentro de uma sala de aula e com alegria, seja qual for a idade. Tem pessoas que entram na sala, né? Agora tem os data show, né? Ele aperta o botãozinho e vai embora, mas tem uns que já começam escrevendo. Simplesmente, ou então ele senta, página 30 e 35, leiam, daqui a pouco o teste, e fica sentado ali. Entendeu? Talvez ele está mal, não está bem, está meio revoltado, problemas em casa, problema de família. Essa aula ela vai ter algum objetivo? Só está preenchendo o horário dele. Mesma coisa, alguém que não está bem e vai querer pregar. Irmão, vou pregar qualquer coisa aqui. É melhor não pregar. Não é? Como disse então alguém,
Certo dia, não sei se foi uma brincadeira, irmãos, eu não estou muito bem, vou pregar qualquer besteirinha para os irmãos aqui. Aí o pastor, então pode sentar, porque besteirinha aqui tu não vai falar não. Então nós temos que entender quem está sentado aí. Quem está me ouvindo pelo YouTube, daqui a alguns anos, muita gente vai continuar ouvindo e vendo essa mensagem. Gerações, talvez. Por exemplo, eu escuto, de vez em quando eu boto para vocês, não sei se os obreiros mandam para o departamento de vocês, mas toda segunda, terça e quarta, eu boto pregações de mentores meus. De mensagem que eu escuto, eu mando para os obreiros. Se os obreiros mandam para o departamento da igreja, não sei, mas eu mando para eles. E um deles que eu tenho mandado ultimamente é o Billy Graham. Já passou para o Senhor, já faz tempo. Mas eu estou escutando mensagens dele ainda. Então a mesma coisa é isso. O ensino fica. Lembre-se que ser professor é ser escolhido. Ser professor tem que ter desejo, tem que ter amor, tem que gostar da leitura, não é? Tem que planejar, você tem que ter a paixão no que faz. Talvez o que está faltando na família é esse desejo de querer estar aqui, é esse amor de estar aqui. Começa a pensar o que os meus filhos têm amor de fazer. Qual o desejo que eles têm? Por que isso? Para você mudar um pouco mais o ensino. 140. Explanação, que é o desenvolvimento. O professor pode apresentar o assunto através de uma conversa, como eu disse. Um filme, um debate, um projetor, etc. É bom lembrar que, de acordo com os estudos científicos, guarde isso aqui. A aprendizagem acontece da seguinte maneira: 10% ouvindo, 40%, 80% ouvindo, vendo e praticando. Então, por exemplo, vocês aqui estão com 80%, vocês estão ouvindo e vendo. Agora falta vocês praticar. Então você vai ter 80% da aprendizagem. Por isso é bom usarmos todas essas possibilidades. Isto é, você nunca pode parar de ensinar, mesmo que a pessoa só escuta. Normalmente é mais em casa. O filho vai mais ouvir, certo? Ele vai mais ouvir. Então você, ao mostrar para os seus filhos, você tem que saber o que está falando. Né? Por que eles não gostam da igreja? O que é que aconteceu? Quem é que contou história errada para eles? Quem foi o demônio usado, a pessoa usada pelo demônio que trouxe isso na mente da minha família? Vai ter um trabalho árduo, mas você tem que gostar disso. Né? Ontem eu estava numa cruzada, eu sou presidente, estou como presidente dessa agência missionária, e eu dizia, eu sou filho de missionários. Né? Então, um dos maiores investimentos é você um dia poder ver seu filho no altar também. Ministrando, dançando, cantando, ensinando, instruindo, na portaria da igreja, liderando, dirigindo um carro da igreja, limpando, pintando uma igreja. Isso é um legado que você deixa para ele, porque ele está trabalhando para o Senhor, para o céu. Ele está trabalhando como voluntário. E um dos melhores trabalhos que existe é o voluntariado. Por quê? Que a pessoa faz com alegria. O que fez umas irmãs acordar cedo? Talvez 6 horas da manhã está aqui fazendo almoço hoje. Já pararam para pensar nisso? O que faz umas irmãs acordar primeiro do que vocês, do que a mim, para todo domingo estar aqui preparando café para a gente? É um voluntariado, é o amor. Então é esse sentimento que o aluno tem que ter e o professor. Vamos lá. Fixação. É uma forma de reforçar o que foi ensinado. A fixação pode ser feita através de perguntas apresentadas aos alunos. Pode ser dada oportunidade para que os alunos comentem o assunto. O professor pode repetir algum trecho da aula que não ficou claro ou fazer um pequeno resumo do que foi ensinado. Este é o momento em que vamos ver se os objetivos traçados foram atingidos. Por exemplo, fulano, o que você achou do assunto? Fulano, o que você acha sobre os portugueses? Fulano, o que você acha sobre a política? Fulano, o que você acha da história do apóstolo Paulo? Beltrano, o que você acha dos milagres que Jesus fez? Não é? Ou então, para os seus filhos, o que você acha do céu, filhinho? E inferno? Inferno, o que é isso, mãe? Ó, não aprendeu. Céu, o único céu que eu conheço, mãe, é o céu da boca. Ih, que coisa, hein? Mas sabe tudo que você talvez não saiba, de celular, de computador,
de desenho, sabe o nome de todos os personagens do desenho, sabe o nome de todos os jogadores de mais de 50 times de futebol, sabe a cor da camisa, sabe tudo o que você imaginar sobre fazer uma comida boa, sabe fazer empadão, sabe fazer o pão, sabe fritar ovo, mas não sabe nada de céu, não sabe nada de Jesus. Então nós temos que trocar ideias também, perguntas, né? O que você acha? Você acha que vai ser um bom professor? Você gostaria de ser professor? O que faz hoje, por exemplo, alguém querer ir para do ensino, já que a educação não é tão valorizada no Brasil, os professores não recebem muitas vezes bem, né? Dependendo do estado e município que a pessoa está, se ele for um concursado, e por aí vai. Então isso é amor. Ensinar tem que gostar muito. A vida de Jesus aqui, 3 anos e meio, foi fazendo o quê? Ensinando. Ensinando. Provérbios diz o quê? Para ensinar. Então, deixe esses legados. Avaliação. A avaliação bem feita vai nos mostrar se atingimos ou não os nossos objetivos. Devemos avaliar de acordo com os objetivos que planejamos. Feita a avaliação, devemos refletir sobre o seu resultado. Se mais de 1/4 dos alunos teve dificuldade para responder, precisamos repetir o assunto de outra maneira e talvez contar com a ajuda daqueles alunos que entenderam o assunto. A avaliação deve ser feita a cada aula e no dia de uma unidade de ensino ou de um grupo de lições. Avaliações, elas podem ser, muitas vezes, através de testes, pesquisas, trabalho, provas. Se você vê que a maioria não conseguiu, alguma coisa houve de errado na aula. O ensino talvez vai ter que ser repetido. Uma certa feita eu estava com um grupo, né, online de um irmão nosso lá da sede, ensinando sobre grupo de conexão. Aí ele falou. Aí no final ele perguntou para todo mundo. Ele observou que 80% não falou nada. Ele falou assim, olha, vocês, não é que vocês não entenderam, não aprenderam. Eu não ensinei direito, eu vou repetir. Aí foi de novo. Falou. Aí no final, aí começaram a falar. Ah, vocês querem que eu repita? Eu repito de novo. Não tem problema nenhum. Isso já ia dar 1h da manhã. Então nós temos que entender que a instrução deve ser dada para que as pessoas entendam e aprendam. É por isso que a avaliação ocorre. Quando tem avaliação e a pessoa, por exemplo, no curso, não atinge o objetivo, eu peço para ela fazer o quê? Faz um trabalho. Por quê? Porque vai forçar ela a fazer o quê? Uma leitura maior. Aí tem que ler um livro, entendeu? E fazer um trabalho à mão, porque ele não vai copia e cola, né? Não vai. Então a mão é melhor. Fica uma dica. Sempre que você passar um trabalho para alguém, pede para ser feito de punho. Porque quando você pede né, é muito mais rápido copiar e colar. Ou acertar a ortografia pelo próprio computador. Agora, quando se escreve, ele é obrigado a fazer a ortografia correta, a escrever o texto certo, ele é obrigado a ler e escrever. Então, a avaliação ela vale muito. Ela é muito importante, a avaliação, porque avalia o professor e avalia os alunos se a aula foi boa e se o aprendizado foi bom. Aí diz mais aqui. Essas etapas descrevem o procedimento para qualquer atividade de ensino. Por exemplo, uma lição da escola bíblica dominical, uma palestra, um outro estudo qualquer. Devemos calcular o tempo e dividir cada etapa. Apresentamos abaixo uma divisão do tempo para uma aula de 50 minutos. Os objetivos já foram traçados antes. Motivação, como foi falado. 5 minutos, né? Chegar aquele bate-papo, como é que você está? E aí, como é que foi? Né? Explanação, fixação e avaliação. Não perca isso quando você estiver numa sala. É igual quando nós damos 50 minutos para o professor da escola dominical. Aí ele fica preso no primeiro tópico. Meia hora. Já era, acabou. Ele não vai conseguir dar toda a aula. Aí vai querer correr. Ih, caramba! A aula foi boa? Só o primeiro tópico que eles aprenderam. Então você, por exemplo, quando vai ter um tempo, igual lá embaixo, eu vou ter um tempo para poder dar slide fan. Tem uma apostila que eu vou dar para os alunos. Aquela apostila
eu vou ter que dividir o tempo que vai ser dado a mim, para que possa passar tudo aquilo que foi planejado ali, ok? Página 141. Com isso, podemos dizer que existem 3 níveis de ensino: nível de compreensão, de aplicação e obediência. Vamos ver o nível de compreensão. É quando o aluno se torna capaz de expressar o que aprendeu usando suas palavras. Fulano, o que você entendeu? Okay? Ah, sou tímido. Tudo bem. Vamos ter que usar algum outro método para aquela pessoa expressar, então, seu aprendizado. Aplicação. Quando se torna capaz de aplicar o que aprendeu no seu dia a dia. É a prática, né? Como eu falei aqui, praticando o que foi ensinado. E obediência, quando passa a aplicar o que aprendeu na sua vida. Queremos com certeza atingir esse 3º nível. Por esta razão, precisamos que nossos alunos nos ouçam, nos vejam praticar o que ensinamos e também usem o que aprenderam em suas vidas. Então a prática é o objetivo. Por que, por exemplo, na família, os filhos não estão praticando a sua fé? Houve falha no seu ensino. Houve falha na sua instrução também, dependendo da idade. É claro que pode chegar a uma certa idade que eles decidem o que querem, você perde o domínio. Mas enquanto você tem domínio, a autoridade está com você. A ordem está com você. Enquanto estiver debaixo do seu teto, a batuta é sua. Sabe o que é batuta? É aquela varinha do maestro. É sua a batuta. A vara também é sua. O que é a vara? A disciplina. A correia também é sua. O que é a correia? A disciplina. Então, muito cuidado a achar que você não tem responsabilidade e você está em pecado por falta de obedecer o que a Bíblia determina. Instrui ao deitar, ao levantar, caminhando. Isso é um dever do pai. Quem já viu eu apresentando crianças aqui na igreja? Eu peço para os pais fazerem votos. Quais são os votos? Você promete diante de Deus e da igreja que vai ensinar essa criança? Prometo! E começa a chorar. Aí eu dentro de mim, tá prometendo, fazendo voto perante Deus, que vai ensinar. Aí cresce, aí deixa. Quebrou o voto. Então, muito cuidado. Recursos didáticos. Aqui nós temos, como esse curso é um curso bem antigo, talvez alguns recursos didáticos nem existem mais, mas foram muito importantes. Além do quadro negro, quadro verde ou quadro branco, né? Existem muitas salas de aulas que nem tem mais os quadros, né? Tá lá talvez até de enfeite, mas nem usa mais o giz. Aqui o quadro branco, você vê que eu nem uso o quadro branco, né? Existem outros recursos, uns mais simples e outros mais sofisticados, dos quais podemos fazer uso. O álbum seriado é como se fosse um bloco de papel gigante. Em cada folha se escreve ou desenha algo relacionado com o que se vai ensinar. As folhas vão sendo viradas à medida que se fala sobre o assunto. Nós utilizamos até pouco tempo atrás, lá na sede de uma reunião, esse álbum seriado. Ele é grande, né, muito interessante. Também dá para fazer isso na sala das crianças, né? Através disso a criança vê. Você vai, por exemplo, contar a história da Arca de Noé, aí tu desenha uma arcazinha e vai mostrando, aquilo a criança vai ficando fixada. Mesma coisa na sala de aula, você pode ainda utilizar esse álbum seriado. Quadro de pregas. É um quadro onde se coloca uma cartolina toda pregueada. Nas pregas vamos colocando tiras de papel, onde está escrito o que queremos que acompanhe o nosso ensino, né? Até ontem, no Outubro Rosa, as irmãs usaram um recurso mais ou menos igual a esse. Eu estava vendo a minha esposa preparando e vi depois no Instagram, né, desse tamanho, aí tinha tipo umas cartinhas que levantava, aí saía ali. Isso são métodos, né? As pessoas ali fazendo perguntas, as pessoas respondendo, as pessoas sendo avaliadas. Então isso também é muito legal. O projetor, que é o Data Show, que existe aqui, está aqui em cima, você pode utilizar. Existe alguém que pode ficar passando para você igual no curso de doutrina, ou você mesmo pode, através de um controle, passar. Você pode ir passando, né? Antigamente eram slides
que você ia passando um negócio redondo assim, que ia mudando. Praf, praf, quem lembra disso? Um redondão, né, cheio de plaquinhas, aí ia passando. Praf. A igreja nossa aqui, por exemplo, eu dei muita aula, muita mesmo. Sabe com o quê? Retroprojetor. Quem lembra do retroprojetor? Né? Ficava alguém, estava lá o aparelho, né, a lâmpada, aí alguém trocava o plástico, aí botava de cabeça para trás, de cabeça para baixo, né? Retroprojetor. Tem também, quem lembra do mimeógrafo? Alguém lembra do mimeógrafo? E a prova, aquele cheiro de álcool, né? Ainda tem essa peça, as duas, eu acho que ainda tem guardado lá no quarto andar, né? Hoje são as xerox, né? Na verdade são cópias, que você vai lá e dá 50, mas antigamente o professor ficava lá, ó, e a mão toda manchada, né? O desenho das crianças saía também. Era um tempo bem diferente, mas era legal, né? Porque as pessoas elas realmente tinham que trabalhar. Hoje em dia, talvez a praticidade, a facilidade tem deixado um povo um pouco preguiçoso, né? Então diz aqui, o DVD, que nem existe mais, né? Mas você ainda existe o pendrive ainda, é tanto que passaram um filme aqui para vocês no pendrive. Então existe ainda o pendrive. Agora, eu costumo dizer o seguinte, para você não perder seus estudos, né, você pode ter ele no computador, no celular, no smartphone, no iPhone, no tablet, mas também é bom guardar ele talvez no pendrive ou também no papel. Aqui, por exemplo, na igreja, eu sempre falo para a secretaria, eles não confiar no computador que pode perder tudo. Tudo que tem no computador, a secretaria sabe, tem que ter uma cópia guardada. Tudo, né? Nossa, pegou fogo no computador, e agora? Queimou, já era. Tudo que está ali foi embora. Já viu pessoas que ficam desesperadas quando o celular é roubado? O que ele fala? Ai, tudo está ali, minha vida. Alguns estão fazendo até o que agora? O celular fica em casa, só leva um para fazer ligação. Daquele telefone do idoso, né, que só aparece o número. Pum, mais nada, devido aos assaltos e roubos, infelizmente. Então, você que é professor e quer ensinar, por exemplo, as pregações que eu passo para a secretaria guardar as doutrinas, eu estou agora usando o tablet, né? E tudo que tenho no tablet eu passo no papel também, para não se perder. Então você tem que ter esses recursos. E, é claro, computador e tantos outros recursos você pode utilizar. Tá? Você pode utilizar o ensino também com um teatro, né? Cantando, como eu disse, na música, tá? Na escrita e por aí vai. Além de selecionar o recurso a ser usado, o professor deve também planejar a técnica que vai usar. Existem técnicas socializadas em que o aluno trabalha em equipe e técnicas individualizadas em que o aluno trabalha sozinho. Vamos ver como é que funciona o ensino socializado na página 142 agora. 142. O principal objetivo do método do ensino socializado é o trabalho em grupo, visando a interação social e mental que advém dessa forma de trabalhar. Por essa metodologia, a preocupação maior está na integração do educando ao meio social, além da necessária troca de experiências. Essa troca de pensamento e cooperação proporciona oportunidade de crescimento. O grupo facilita o desenvolvimento psicológico do indivíduo. O ensino socializado oferece oportunidades para que eles se desenvolvam, aprenda a lidar com os colegas, aceitar suas limitações e a dos outros. A EBD é um modelo de ensino socializado para usar na igreja, nas várias áreas da educação religiosa. Então, o ensino socializado é aquele do grupo. Lembra? Mãe, vou fazer um trabalho na casa do fulano. Quem vai estar lá? Ah, vai estar fulano, ciclano, beltrano. Aí tem a turma lá, né? Quem é que lembra disso, né? Muito acontecia. Não sei se as turmas de hoje ainda continuam, mas normalmente agora o ensino socializado é pelo celular. Todo mundo lá na tela e vai falando. E isso afastou as pessoas. O que aconteceu, inclusive, nas igrejas? A igreja apostólica, ela cresceu porque ela estava de casa em casa, lembra? Todos os dias. Então, esse distanciamento da igreja fez com que as pessoas esfriassem muito, perdessem mais o amor de um para o outro.
Eu estava no apartamento outro dia, fazendo ali aquelas nossas reuniões, cultos nos apartamentos que eu faço, e um jovem disse, né, eu fiz uma pergunta e ele respondeu muito preciso. E ele falou assim, olha, o problema hoje da juventude é que eles estão muito sozinhos, individualizados. O mundo deles está resumindo num computador, num celular, trancado em casa, deitado no sofá ou numa cama. Não saem, não se envolvem, não fazem nada. É por isso que quando, por exemplo, tem um passeio de igreja como esse que a gente está querendo envolver as pessoas, é um dia que ele vai se desligar do celular e ele vai se socializar. Aí alguém fala assim, R$ 200. Quanto vale a socialização dos seus filhos? Quanto vale os seus filhos brincar de vôlei numa grama, jogar um futebol, mergulhar, ouvir um culto logo mais à noite, né? Ouvir ensinos, testemunhos, estar lá cantando, adorando a Deus. Então, muitas vezes, os pais têm esquecido isso. Quando o seu filho vai para uma escola dominical, para uma salinha de criança, ele está se socializando. Por exemplo, eu tenho um neto que ele precisou melhorar a fala. Qual foi a orientação da profissional da saúde? Coloca ele na escola. Ele só tinha 2 anos e ia fazer 3. Hoje ele fala até demais, né? Foi rápido o ensino-aprendizado dele. Hoje ele tem antes ele chorava para não ir. Agora ele briga quando fala que não vai. Ele fica chateado e entristecido. Isso vai acontecer com seu filho na igreja. Quando ele tiver essa socialização. Quando ele tiver, é só você ver, por exemplo, numa festa. Quando as crianças se conhecem e elas chegam na festa, como é que elas fazem? A tribo reúne. É a tribo? É a tribo deles. O seu filho não é socializado com aquela tribo. Ele fica sozinho. Brincando sozinho. Talvez você ainda não viu isso. Mas eu, como pastor, observo tudo, irmãos. Eu, quando, por exemplo, estou em festas, eu fico observando. Observo as crianças, observo os pais, observo as pessoas, como é que eles se comportam, o que eles fazem. Eu fico sentado olhando as pessoas quietas, as pessoas falando, as pessoas conversando. Tudo isso é um ensino para mim também, se está funcionando a igreja. Então nós temos que entender isso. Agora, sabe qual foi a maior estratégia do diabo? Eu vou falar diabo, com as igrejas contemporâneas e atuais? Quem sabe? Foi tirar o que das igrejas? A maioria delas não tem. Quem sabe? Culto de ensino e a escola bíblica. Tirou o culto de ensino e da escola bíblica. Porque ele tirando isso, ele tira a base da igreja. O que faz uma igreja ter tantos problemas? É a falta de quê? Em primeiro lugar, é o ensino. É a palavra. É claro que ela é recheada com oração, com jejum e por aí vai. Mas é o ensino. Então, todo lar que não tem o ensino, problemas no futuro, pecado dentro de casa. Por quê? Não houve um ensino adequado, correto. Aquele ensino do choque de 440 volts, colocar no seu lugar, colocar no seu devido lugar. Quando você pagar suas contas, você tem essa liberdade. Quando você entender o que é comprar um bujão de gás, você tem a liberdade de fazer o que quiser. Por enquanto, você não tem essa liberdade. Vai ficar revoltado. Vai nada. E se ficar revoltado, o problema é dele. Aí realmente a vida vai ensinar, mas você está livre. Então a igreja que ensina, ela está livre do inferno. A igreja que ensina, ela está livre da perdição. A igreja que não ensina, ela está criando somente um bando. Com qual objetivo? Nenhum. Porque sai dali, daquele culto, e não pratica nada. Sai dali para cantar Legião Urbana, para cantar anos 90, sai dali para dançar, sai dali para beber, sai dali para tanta coisa, menos para viver o que se ensina. Muito bem, vamos dar início agora num assunto muito interessante, falando sobre ensino, é sobre a escola bíblica dominical. Como começou a escola dominical? E essa ideia foi maravilhosa. A escola dominical, irmãos, ela não precisa ser de manhã, ela pode ser de tarde, ela pode ser 1 hora antes do culto, ela pode ser
o horário que for. Agora, dominical, porque é domingo. Mas também pode ser escola sabatina, sabatinal, né? Desde que tem escola. Eu conheço, por exemplo, um pastor que ele colocou a escola dominical dele, né, no meio da semana. E ele teve mais resultados. Porque no domingo é uma igreja de muitos jovens. Eu acho que lá 80% é de jovens e adolescentes. E ele observou que de manhã, os jovens e adolescentes, aí ele orando a Deus, falou, eu vou fazer um teste. E ele fez o teste e funcionou. Aí quando chega o dia da escola dominical, vamos supor que seja uma quarta-feira, está todo mundo lá, divide as classes. Desde que tenha o ensino, entendeu? Mas vamos ver, por que é domingo, né? Porque domingo, normalmente ninguém trabalha, os pais estão em casa, levam seus filhos para a igreja, né? Meio de semana alguns jovens vão para a faculdade também, tem os cursos, mas vamos lá. O movimento de escola dominical começou em Gloucester, na Inglaterra, em 1780. Olha quantos anos demorou o cristianismo para ter uma escola dominical, tá? Alguém pensa que é, né? Na cidade de Gloucester. Nesta época, era importante, conhecida pela sua indústria de tecelagem. Muitas pessoas vinham do campo à procura de trabalho na cidade. E apesar do trabalho das igrejas existentes na época, a criminalidade começou a aumentar. Aumentou o número de pessoas, aumentou a cidade, aumenta tudo, problemas aumentam. As crianças pobres estavam por toda parte brigando, roubando, mentindo e se tornando cada vez mais perigosas. Um jovem jornalista muito religioso, chamado Robert Hikes, que se interessava pela recuperação de criminosos, vendo a quantidade de crianças abandonadas que existia na sua cidade, resolveu ajudá-las. Fundou uma escola que funcionava aos domingos, com o objetivo alfabetizar e ensinar coisas boas para as crianças. O livro-texto era a Bíblia, mas lá se ensinava noções de higiene, de moral. Inicialmente foram aceitos apenas meninos, mas como as meninas começaram a pedir para participar, isso foi permitido. Hikes encontrou oposição por parte dos que se achavam que não se devia ensinar aos pobres e dos que achavam que ele estava violando o dia do Senhor. Página 143. Apesar disto, várias senhoras crentes o ajudou e em 1733, Hannah More se interessou pelo trabalho. Fundou outras escolas dominicais. Em 1787, Hikes podia contar com 250 mil alunos. Sabe quanto tempo? 7 anos. Em 7 anos, ele já tinha 250 mil alunos frequentando a escola dominical em toda a Inglaterra. Você está vendo, irmão? Como é que é importante você trazer a sua família para a igreja, você ensinar em casa, fazer o culto doméstico em casa, ensinar versículos da Bíblia. Meus netos perguntam, vô, vai onde? Eu vou para a igreja. E quando eles falam que quer ir comigo? Eu quero ir para a igreja! Eu quero ir para a igreja! Já pensou se seu filho fosse assim? Por que ele não é? Entendeu? Então nós temos que ter esse pensamento. O ensino, a aprendizagem. A igreja precisa fortalecer esse auditório. A igreja precisa aumentar o número de seminaristas. A igreja precisa aumentar o número de alunos da escola bíblica dominical. O seu adolescente não tenha pena de acordá-lo para vir para a igreja, porque ele acorda cedo para ir para a escola. Quantos pais, né? Aqui tem pais que seus filhos estudam de manhã? Tem aqui. Acorda cedinho, você não tem pena? E por que tem pena de trazer para a igreja? E se está chovendo, o filho vai para a escola? Vai. Vai mesmo? Vai. Nossa! Ele vai para a escola, mesmo quando está chovendo. Né? E para a igreja? Ah, não, né? E quando aquele pai fala assim, não pode forçar. Não entendi. Mas força para ir para a escola? Deixa ser analfabeto. Então deixa o seu filho ser analfabeto. Para que você está forçando ele para a escola, se para a igreja não pode forçar? Então tudo é em casa, irmãos. Olha o que estava acontecendo com essas crianças. Criminalidade. Criminalidade. Mentindo. Qual era o livro base do nosso irmão que fundou aqui? É o... Cadê o nome dele? O Hikes, está aqui. Né? Foi justamente a Bíblia. E ele alcançou apoio. Quantas crianças ele tinha em 7 anos? 250 mil. Você já parou para pensar?
Se a igreja vai buscar todas as crianças aqui da rua, quando vem na IBF? Se elas viessem também domingo de manhã, por que elas vêm na IBF? Quem pode falar? Por que as crianças vêm para a IBF? Brincadeiras, o que mais? Comida, o que mais? Tem prêmio? Brinquedo? Por que não tem todo domingo isso? Só tem uma vez por ano. Por que não tem brincadeira todo domingo? Ah, muita criança dá dor de cabeça. E quem falou que ir para o céu é fácil? Hã? Por que não tem brincadeira todo domingo? Por que não tem comida todo domingo? Por que não tem prêmio todo domingo? Você já viu como é que os animais adestrados, eles fazem tudo o que o instrutor dele, o adestrador, né? Ele fala. Por quê? Quando ele faz alguma coisa no final, ele faz o quê? Ele dá um prêmio, um biscoitinho, um negocinho. Ó, o leão já sabe. Ih, rapaz, se eu ficar sentado aqui, eu vou comer um pedaço de bife. Entendeu? O cachorrinho, se eu rolar, eu vou comer um biscoitinho, vou rolar toda hora. É a mesma coisa a criança. Ah, vamos para a escola, vamos para a igreja, vai ter prêmio, vai ter lanche, vai ter brinquedinho. Então é isso que a igreja tem que investir. Quando a igreja não faz isso, ela perde. Aí fica com a igreja, sabe de quê? Não que é ruim, é bom também. Uma igreja só de velho. Só de idosos. Pastor tá velhinho. Ei, meu, alguém pode pregar aqui? Aí tá lá, ele olha, tá, 50% tá assim, ó. A idade se foi. Não tem jovens. Não tem ninguém para dar sequência. A sede, por exemplo, nós estamos lá com 60% por aí de jovens. Eu estou fazendo uma igreja jovem. O ambiente jovem. O culto bem jovem. O culto é deles. A maioria da igreja é de jovens. Você vai fazer culto de... Igual eu vim cantando agora no rádio. É uma folha seca caída no chão. O jovem olha. Hino esquisito. Então o ensino vale. Olha o que diz aqui agora. Nos Estados Unidos, as escolas dominicais começaram a se desenvolver bem depois da Inglaterra, tá? 1791, na cidade de Nova York, Boston e Filadélfia. Em 1816, foram fundadas em Nova York duas importantes sociedades para promover a escola dominical. No ano seguinte, uma terceira na Filadélfia. Daí em diante, o trabalho foi se tornando cada vez mais eficiente e seus métodos foram se aperfeiçoando também. Então, os missionários foram levando a novidade para o resto do mundo. Esse movimento, que se espalhou pelo mundo, chegou no Brasil, por intermédio de um médico e pastor, Rei de Calley. Sua esposa